Bom dia, hoje são 26 de novembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui abordar sobre biografias não autorizadas e biografias autorizadas. É o que a gente ouve agora, né? Com essa divulgação aí, dada principalmente pelos artistas, né? Cantores. Há cantores que são a favor das biografias autorizadas. Outros são a favor das biografias não autorizadas. Neste momento, esqueça o que os cantores dizem sobre as biografias autorizadas ou não autorizadas. Esqueça. Os cantores cantam, não é isso? Os cantores cantam. E há cantores aí que não sabem nem cantar, né? Vozes terríveis e que fazem sucesso. Muito bem. Então esqueça o que você ouviu até agora sobre a manifestação de cantores, né? A favor ou contra as biografias não autorizadas. Pois bem, vou explicar a você direitinho qual é o problema. E você vai entender. Vou explicar bem fácil, como se estivesse explicando para uma criança. Até o deputado federal Tiririca vai entender. Pois bem, então vamos aqui. Coloquei no quadro duas leis, não é isso? A Constituição Federal e o Código Civil. São duas leis. O Código Civil é uma lei ordinária, chamada Lei Ordinária. É uma lei federal. Tem abrangência em todo o Brasil, em todo o território nacional brasileiro. Código Civil. A Constituição Federal também é uma lei e tem eficácia, abrangência em todo o território nacional. Portanto, duas leis. Muito bem. Qual delas é a mais importante? Qual delas? Se você fizer essa pergunta a um estudioso da ciência jurídica, do direito, ele vai dizer, se ele for um bom estudante, ele vai dizer que das duas leis, Constituição Federal e Código Civil, a mais importante é a Constituição Federal. Tanto é a mais importante que ela se chama Carta Magna, ou então a Lei das Leis. Então aqui duas leis. A Constituição Federal é a lei maior, a Carta Magna, a Lei das Leis. Portanto, a Constituição Federal é muito mais importante do que esta lei aqui, chamada Código Civil. Muito bem. Então vamos aqui analisar o que diz a Constituição Federal sobre esse caso aí de biografias, né? O escritor ali e a pessoa biografada, né? No caso aí, biografias autorizadas e não autorizadas em relação a cantores aí, né? Muito bem. Então vamos aqui à Constituição Federal, que é a lei maior. Grave bem, se um artigo, qualquer artigo de qualquer lei vier a contrariar um dispositivo aqui da Constituição, aquele artigo deve ser anulado, deve ser extinto, porque ele contraria um artigo ou um inciso da Constituição Federal. E contrariou, como ele é menor, ele deve ser extinto, correto? Muito bem. Então vamos aqui à Constituição Federal, artigo 5º, e dois incisos aqui. O inciso 9 e o inciso 10. Vou ler o que eles dizem. Muito bem. Artigo 5º, Constituição Federal, inciso
9 diz assim: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal está dizendo de forma clara que é livre a expressão da atividade intelectual, independentemente de censura ou licença. Está dizendo que, no caso aí das biografias, o escritor, ele tem a livre liberdade, vamos assim dizer, livre liberdade de se expressar, de exercer a sua capacidade intelectual, independentemente de qualquer censura ou de licença do biografado. Por exemplo, um escritor quer escrever sobre a vida de um cantor aí qualquer, Roberto Carlos, por exemplo. Ele quer escrever sobre a vida de Roberto Carlos. Ora, a Constituição Federal, no inciso 9 do artigo 5º, garante a esse escritor que ele escreva sobre o Roberto Carlos. Garante. E garante que ele faça isso sem qualquer censura e sem a licença do Roberto Carlos. Eis aí o que diz o inciso 9 do artigo 5º da Lei Maior, que supera qualquer outra lei. Muito bem. Vamos agora ao inciso 10 do artigo 5º. O inciso seguinte diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muito bem. O inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que, repito, é a lei maior, a Carta Magna, a lei das leis, está dizendo aqui que a intimidade, a imagem, a vida privada, a honra das pessoas, aqui são invioláveis. E aqui, na última parte do inciso, está dizendo que é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Está dizendo que, no caso aqui, se um escritor escreve ali a biografia do Roberto Carlos, o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal está dizendo que, se nesse livro o Roberto Carlos tiver ali manchados a sua honra, a sua intimidade, o seu caráter, a sua personalidade, etc., então o Roberto Carlos pode muito bem procurar seus direitos no Poder Judiciário. Ele pode ir à Justiça contra aquele escritor e ali o Roberto Carlos terá assegurado o seu direito à indenização pelo dano material ou dano moral, certo? Então é isso o que diz o inciso 10. Ora, como aqui o inciso 10 garante a inviolabilidade em relação à intimidade, à vida privada, à honra de uma pessoa, certo? Então, tem-se aqui a impressão de que estes dois direitos garantidos pela Constituição se chocam, Tem-se essa impressão, melhor dizendo, tem-se essa impressão de que eles dois se chocam, Aqui é garantida a liberdade de expressão, aqui.
sem licença de ninguém, sem licença de qualquer pessoa, correto? Já aqui, o inciso está dizendo que a intimidade é inviolável. Então, olhando assim com atenção, é bem parecido aqui, de forma bem clara, né? Que os dois incisos aqui da Constituição se chocam. E como resolver isso? Aqui está. Depois vou voltar para cá. Então vamos aqui agora ao Código Civil, que é uma lei menor. Muito bem. Os artigos 20 e 21 do Código Civil dizem assim. Eu coloquei aqui reticências entre parênteses, excluindo algumas expressões que, no momento, não interessam aqui, por causa do espaço. Então vamos lá. Diz o artigo 20 do Código Civil. Repito, o Código Civil é uma lei menor do que a Constituição Federal. Muito bem. Então vamos aqui. Diz assim o artigo 20. Salvo se autorizadas a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa, poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. O artigo 20 está dizendo que a divulgação de escritos, né, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas. Aqui está, ó, poderão ser proibidas, mediante requerimento da própria pessoa e sem prejuízo da indenização. Então, desde que essas coisinhas, exposição, publicação, tal, elas venham a atingir, a atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, né, daquela pessoa. Ou então, quando essas coisinhas, exposição e tal, se destinarem a fins comerciais. Muito bem. Então, de acordo com o artigo 20 do Código Civil, juízes de direito aí, né, que trabalham no Poder Judiciário, estão decidindo a favor dos biografados. Ou seja, a favor, por exemplo, do Roberto Carlos, né? Porque o juiz aqui na lei diz que o juiz pode, ele pode, né? A requerimento, no caso aí do Roberto Carlos, o juiz, pode, proibir, né, um livro, por exemplo, a edição de um livro, né? Desde que haja requerimento por parte do biografado, no caso aí Roberto Carlos, como uma hipótese aqui, né? Muito bem. E o artigo 21 está dizendo que a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Então o artigo 21 está dizendo que, no caso aí que eu citei como exemplo o Roberto Carlos procura o Poder Judiciário para impedir que uma obra seja publicada, né, sobre a sua vida. E conseguiu, né, Roberto Carlos. O juiz deu ganho de causa ao Roberto Carlos, baseado o juiz nos artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro, que, repito, é uma lei inferior à Constituição Federal. Muito bem. Ora, então o grande problema é esse. E agora, como fica? É simples. É simples. Ora, se o Código Civil é uma lei inferior à Constituição Federal, porque a Constituição Federal é a Carta Magna, é a lei das leis, é a lei maior. Então, se qualquer dispositivo que estiver aqui, em outra lei, que não seja a Constituição Federal, qualquer dispositivo que estiver em outra lei e que venha a colidir,
que venha a extinguir, que venha a reduzir um dispositivo da Constituição, então este dispositivo aqui de lei, lei ordinária, este dispositivo não tem eficácia alguma. É um dispositivo inconstitucional, ou seja, é contra a Constituição. Se ele é contra a Constituição, ele não pode ter eficácia alguma. Pois bem, os artigos 20 e 21 do Código Civil Brasileiro, que, repito, é uma lei menor que a Constituição Federal, estes dispositivos aqui agridem, machucam um dispositivo que está aqui na Constituição Federal. É por isso que não pode ter eficácia alguma. É por isso que não pode ter eficácia alguma. Infelizmente, juízes de direito vêm dando ganho de causa a alguns cantores aí, baseando-se nos artigos 20 e 21 do Código Civil. Infelizmente. Agora vamos aqui à Constituição Federal. A Constituição Federal, como já disse, é a lei maior. É a lei maior. Se algum dispositivo da Constituição Federal vier a ser agredido por outro dispositivo legal de outra lei, então este aqui equivale, porque a Constituição Federal é maior. Portanto, o Código Civil, nos artigos 20 e 21, desrespeitam. O Código Civil, nos artigos 20 e 21, desrespeita o que está inserido na Constituição Federal. Portanto, isto aqui não é para ter validade alguma. Tanto é verdade que a Associação Nacional de Editores de Livro entrou no Poder Judiciário, lá no Supremo Tribunal Federal, arguindo a inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21. E até hoje o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não decidiu essa questão, né? Mas a Associação Nacional dos Editores de Livros entrou no Poder Judiciário arguindo a inconstitucionalidade, ou seja, a não validade ou a invalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil. E o Supremo ainda está para decidir. Muito bem, agora vamos aqui voltar à Constituição. Ora, veja como a Constituição é bem clara. Ela diz de forma clara, até o deputado federal Tiririca vai entender isso aqui, desde que alguém leia para ele, né? Desde que alguém leia para ele. Pois bem, então, no artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, está escrito o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual. Quando um escritor escreve um livro, no caso aí a biografia sobre a vida do Roberto Carlos, o escritor está exercendo uma atividade intelectual. Pois bem, aqui diz, é livre a expressão da atividade intelectual, independentemente de censura ou licença. Ou seja, o escritor está livre para escrever sobre a vida de qualquer cantor, independentemente da licença desse cantor, independentemente de qualquer censura. É bem claro o artigo aqui. E o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ora, essa aparente contradição entre o inciso 10 e o inciso 9, ela é apenas uma, vamos assim dizer, ela é apenas uma contrariedade fictícia, porque aqui no finalzinho deste inciso aqui,
está resolvido o problema. Então, vamos lá. Inciso 9. O escritor pode livremente, independentemente da licença de qualquer cantor, o escritor pode escrever sobre a vida de qualquer cantor, independentemente de qualquer censura ou da licença ou da autorização desse cantor. Pode, aqui está. E o inciso 10 do mesmo artigo diz que se esse escritor no livro ultrapassar aquele limite que venha a ferir a intimidade e a honra e a imagem do cantor, no caso aqui Roberto Carlos, se o escritor vier a ultrapassar aquele limite, o que cabe ao cantor? Ora, cabe ao cantor procurar o poder judiciário e ali requerer o seu direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então é simples. Aqui, a própria Constituição Federal resolve o problema. Resolve o problema. O escritor é livre para escrever sobre a vida de quem ele quiser. O escritor é livre, independentemente de censura ou de licença do biografado. Ele é livre. Agora, o inciso 10 do mesmo artigo da Constituição Federal diz, o inciso 10, diz que se o escritor ultrapassar aquele limite, atingindo injustamente a honra, a imagem daquele cantor, a intimidade daquele cantor, se o escritor fizer isso, cabe ao cantor procurar o poder judiciário e ali requerer o seu direito à indenização em decorrência de dano ali material ou moral. É isso que a Constituição garante. É simples. Ela dá aqui a solução para o problema. Agora, quando um escritor vai escrever, pretende escrever sobre a vida de um cantor, e o cantor está sabendo que brevemente será lançado ali um livro biográfico, um livro sobre a vida desse cantor, aí o cantor vem, procura o poder judiciário, e antes da publicação do livro, ele já vem arguindo que aquele livro fere a sua intimidade, fere a sua privacidade. E os juízes de direito vêm concedendo com base nos artigos 20 e 21 do Código Civil. Aí está o erro. Aí está o erro. Ora, o livro nem foi publicado ainda. E o cantor já de imediato vem requerendo ao Poder Judiciário que aquele livro não seja publicado. E aí vem a agressão maior ao direito de liberdade de expressão, de uma pessoa exercer ali a sua atividade intelectual. É um absurdo. Antes que um livro seja publicado, é um absurdo alguém vir e proibir a divulgação daquele livro. É um absurdo, porque o cantor simplesmente alega prejuízos ali à sua intimidade. E prejuízos que, no fundo, não devem ser arguídos pelo cantor, pelo artista. Quem vai entender se houve ou não ofensa à intimidade ou à honra de uma pessoa é o juiz de direito, é o poder judiciário que vai analisar isso, e não o cantor. Porque se o cantor tiver esse direito de evitar a publicação de um livro, alegando ali futuros danos à sua imagem e intimidade, ora, se for assim, acabou-se a liberdade intelectual de uma pessoa em relação a um livro. Ninguém vai mais publicar, escrever biografia alguma, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Então a Constituição Federal, de forma clara, resolve o problema. Resolve o problema.
Qualquer pessoa pode escrever algum livro ali sobre a vida de qualquer outra pessoa. Pode escrever livremente, independentemente de censura ou de licença de quem quer que seja. Escreve livremente. Agora, se ofender de forma injusta a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa biografada, aí esse escritor vai responder por danos aí de natureza moral ou material. É simples resolver a questão. Agora, o que não pode é ocorrer o que está ocorrendo agora. Um cantor qualquer, vai ao judiciário e ali ele impede a livre expressão da atividade intelectual do escritor. Ele impede, evitando que o livro seja publicado, alegando aí futuros prejuízos à sua intimidade ou à sua honra. Isso é um absurdo, porque isso aí liquida o direito garantido pela Constituição, no inciso 9 do artigo 5º. Viu aí como é simples a explicação? O Código Civil brasileiro, nos artigos 20 e 21, ele agride a Constituição Federal. Se ele agride a Constituição Federal e é uma lei menor, então aqui ele deve ser, nestes artigos, ele deve ser anulado, o Código Civil, porque são artigos que ferem a Constituição Federal, ferem de forma clara e profundamente injusta. Vamos aí esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está aí realizando audiências públicas, né? Com pessoas que são a favor ou contra. Nem deveria fazer isso, o Supremo Tribunal Federal. Deveria sim julgar a arguição de inconstitucionalidade em relação aos artigos 20 e 21, né? Aí proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros. Deveria julgar de imediato. E com base em quê? Com base na Constituição Federal. Aqui está. Se alguém se sentir prejudicado porque alguém escreveu alguma coisa sobre sua vida, procure o Poder Judiciário e requeira ali a indenização. Mas não procure o Poder Judiciário antes da publicação do livro, alegando ali futura agressão à sua intimidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e é isso que os juízes de direito vêm concedendo atualmente, né? Com base nos artigos 20 e 21. É uma ofensa à Constituição Federal. Muito obrigado.